Olá! Nos vídeos anteriores, trabalhamos no Power BI com a fonte de dados de exemplo da Microsoft, que continha apenas uma tabela. Neste vídeo, vamos utilizar outra fonte de dados, com 5 tabelas simulando a estrutura de uma base de dados de um ERP, algo muito comum quando estamos trabalhando em uma empresa. Para exemplificar, criei essa base de dados referente a este modelo de banco de dados, onde cada planilha está representando uma tabela do nosso modelo de banco de dados. Observe que temos a planilha cliente, colaborador, produto, pedido e pedido itens. As tabelas cliente, colaborador e produto são chamadas de tabela dimensão e elas armazenam as informações dos nossos clientes, dos nossos colaboradores e dos nossos produtos. Observe que cada uma dessas planilhas tem uma coluna chamada ID, ID cliente, ID colaborador e ID produto. Essa informação ela deve ser única e não se repetir para produtos diferentes, ou também não pode se repetir para colaboradores diferentes. E o mesmo acontece com os clientes. Isso vai fazer com que nós possamos relacionar esta tabela com as outras tabelas do nosso modelo, que são a tabela pedido e pedido itens. Essas duas tabelas são chamadas de tabela fato e elas armazenam movimentações. Exemplo, aqui na tabela pedido, nós temos o valor pago pelo pedido, temos a data que o pedido foi realizado e temos também um ID cliente e ID colaborador. Essas duas informações, elas estão vindo da tabela cliente e da tabela colaborador. Então, se eu quiser saber quem realizou esse pedido, qual foi o nome do cliente, então eu observo que o cliente tem o ID 5. Quem é o cliente ID 5? Então, nós vamos na tabela cliente e o cliente ID 5 é o cliente Morlindo. Então, o pedido 1 foi realizado pelo cliente Morlindo. E o colaborador que o atendeu foi o colaborador 3. Então, vamos na tabela colaborador e o colaborador 3 é a Maria Luísa. Então, no caso do pedido 1, o colaborador que o atendeu foi a Luísa e o cliente que realizou esse pedido foi o cliente 5, no caso, o Morlindo. Quando nós fazemos esse tipo de relação entre as tabelas, isso evita o que nós chamamos de redundância de dados, pois ao invés de repetir todos os dados do cliente aqui nesta linha, nós colocamos somente o código que o identifica. Isso reduz a redundância de dados e diminuir a redundância de dados impacta diretamente no tamanho da nossa base de dados. Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui para que fique claro o entendimento. O pedido de número 10, ele foi vendido para o cliente 2, ou seja, o cliente Maria, pelo colaborador 4, ou seja, pelo colaborador José Pedro. Agora vamos entender a planilha pedido itens. Nesta planilha vão estar relacionados todos os itens dos pedidos, ou seja, o pedido de ID 1, que foi este pedido, ele contém 2 itens, o produto 1 e o produto 2. Cada um desses produtos foi vendido uma unidade. Então, vamos lá na tabela produto para a gente identificar quais são os produtos 1 e o produto 2. Neste caso, o produto 1 é o mouse e o produto 2 é um teclado. Observe que temos aqui pedidos com apenas um item, temos pedidos aqui com 3 itens e assim por diante. Ou seja, cada linha dessa nossa tabela, ela está representando um item dos nossos pedidos. Agora nós vamos importar esse documento para o Power BI, com essas 5 planilhas, e vocês vão ver como ele reconhece esses relacionamentos que nós fizemos através dos campos IDs. Assim, com o Power BI aberto, temos a opção de importar a planilha aqui em obter dados e também aqui já um atalho na faixa de opções. Escolhendo qualquer uma delas,
irá abrir a janela para nós escolhermos aonde está a nossa base de dados. Nesta janela serão apresentadas as tabelas que tem no nosso documento, ou seja, a nossa tabela cliente, colaborador, pedido itens e produto. Observe que para a tabela pedido, o Power BI está fazendo uma sugestão porque ele deve ter encontrado algum problema. Então, quando nós clicamos aqui na nossa tabela pedido, nós observamos que ele está trazendo algumas linhas vazias. Vamos ver aqui na sugestão? Aqui na sugestão dele, essas linhas vazias não estão sendo importadas. Então, ao invés de nós escolhermos a nossa tabela pedido aqui, nós vamos escolher a tabela sugerida pelo Power BI. E em seguida, nós vamos clicar em... Aqui no Power Query, nós vamos trocar o nome da tabela sugerida, vamos deixar o nosso nome inicial, que é pedido. E depois vamos conferir se os tipos de dados das colunas estão corretos. ID é um número inteiro, o ID colaborador também, ID cliente também. A data veio um campo data corretamente e o valor um número decimal correto. Na produto, o ID correto, nome correto, valor, o custo e o link da imagem. Aqui em pedidos, ID produto, ID pedido estão corretos, quantidade também, um número inteiro, o valor unitário, acredito que nós possamos trocar para um número decimal, o mesmo para o total. E o desconto, total líquido e o custo item já estão com formato decimal. Na tabela colaborador, o ID ok, nome ok, CPF ok, bairro ok, cargo também ok e foto colaborador ok. Na tabela cliente, ID, nome, sexo, CPF, estado, cidade e o foto CLI também estão com o formato correto. Então, neste caso, nós vamos clicar em fechar e aplicar. Base de dados carregada, vamos aqui na guia modelo e podemos ver que ele criou para nós o nosso modelo de banco de dados. Criou as tabelas e os relacionamentos entre essas tabelas, que vocês podem observar que é sempre realizada com o nosso campo ID. Uma coisa que eu vou fazer aqui nesta guia é ocultar os campos que nós não vamos utilizar no desenvolvimento do relatório. Neste caso, são os campos IDs. E para fazer isso, basta posicionar o mouse sobre o atributo a ser ocultado e clicar neste olhinho. Fazendo isso, na hora de gerar os nossos relatórios, vai ficar mais fácil, pois irão aparecer menos campos. E para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou deixar a criação do relatório para o próximo vídeo. Até mais!